Estratégicos, o CGE, sobre cidades sustentáveis. Meu nome é Elaine Neme, eu sou do CGE e serei a facilitadora deste evento. O CGE produziu uma edição especial da revista Parcerias Estratégicas com o intuito de reforçar a divulgação das soluções baseadas na natureza, inspirando o planejamento e a adoção de políticas públicas orientadas para a replicação dessas práticas no país. O periódico, relativo ao segundo semestre de 2020, apresenta uma entrevista com o embaixador da Comissão Europeia no Brasil, Inácio Ibanez, e traz uma coleção de 11 artigos, tendo como tema norteador as SBN. Aqui apresentaremos 2 desses artigos. Também lançamos hoje 5 documentos apresentando contribuições sobre as cidades sustentáveis que foram produzidos pela equipe do projeto Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, o OITS, do CGE. Bem, hoje contamos com as ilustres presenças do Márcio Miranda, presidente do CGE, Laura Maranha, oficial de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação da Delegação da União Europeia para o Brasil, Sávio Raeder, diretor de Ciências da Natureza da Secretaria de Pesquisa e Formação Científica do MCTI, Marco Aurélio Lobo, coordenador do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, Nazaré Soares, coordenadora do projeto Cita Inova para a Secretaria do Meio Ambiente, SEMA-DF, e Francesca Aragal, presidente da Fundação Design for All em Barcelona. Agradecemos a presença de todos e de todas e informamos que, visando o posterior compartilhamento e a disseminação das informações aqui tratadas, essa reunião será gravada e disponibilizada no site, no canal do YouTube do CGE. Informamos ainda que disponibilizaremos no chat o nosso formulário de pesquisa de satisfação. Bem, neste momento, gostaríamos de convidar Márcio Miranda para dar as boas-vindas a todos. Por favor, Márcio, a palavra é sua. Obrigado, Elaine. Bom dia a todos. Espero que nesse momento todos vocês e seus familiares e amigos mais próximos estejam muito bem de saúde, cuidando da saúde de cada um, a gente cuida da saúde de todos. Estejamos nós aqui no Brasil ou em qualquer lugar do nosso planeta. É um desejo muito grande que a gente tem que isso esteja acontecendo em função até das incertezas que essa situação sanitária traz para todos nós em termos do nosso dia a dia, seja o nosso dia a dia pessoal ou o nosso dia a dia profissional. Mas como de hábito, né, uma satisfação podê-los encontrá-los aqui nesse ambiente virtual. Espero que um dia possamos voltar a nos encontrar em ambientes presenciais também, uma situação que, obviamente, não tem substituto, não encontra substituto. Nos encontrarmos pessoalmente faz parte da nossa evolução como pessoas e como profissionais também. Mas eu queria cumprimentar todos os diretamente envolvidos com os trabalhos de edição e disseminação da revista Parcerias Estratégicas, que é um acervo, constitui um acervo importantíssimo desde a criação do nosso centro, não é? Então, para aqueles que estão diretamente envolvidos e participando dessa reunião de hoje, né, nossos colegas da União Europeia, nossos amigos e colegas de trabalho no Ministério ligados ao projeto Cita Inova, nossos colegas de dentro de casa, né, particularmente a Regina, o Marco Lobo, o Jean, e todas as pessoas como a Maísa, que trabalham há muito tempo aqui na edição da Parcerias Estratégicas, Nazaré também, Nazaré, o seu incessante trabalho aí de fazer essa articulação das coisas em torno do projeto Cita Inova. E estou vendo com muita satisfação aqui a participação do Francesco Aragal, que esteve conosco presencialmente,
participando conosco de várias reuniões, trazendo esse enorme acervo de conhecimentos que o Francesco tem no que diz respeito a estratégias de design para o desenvolvimento econômico e social. Satisfação enorme tê-lo aqui junto conosco, Francesco. Rápidas palavras sobre parcerias estratégicas. Como vocês sabem, ela é tão antiga quanto o próprio CGE. Quando nós ainda estávamos no processo de criação do centro, nós tivemos os primeiros contatos com os editores da revista Parcerias Estratégicas, que naquela época era editada pelo Centro de Estudos Estratégicos, ligado à Secretaria de Assuntos Estratégicos, que tinha sido dirigida pelo nosso querido ministro Sadenberg, que veio depois, então, a assumir o Ministério de Ciência e Tecnologia e, portanto, todo o processo de criação do centro. Para aqueles que se lembram e conviveram conosco lá no ambiente do MCTI, no Cerrado, né? Aquela área enorme aqui em Brasília, aliás, diga-se passagem, muito bem localizada, porque ela está ao lado da Polícia Federal e de frente para o cemitério de Brasília, mas é um local, asseguro a todos vocês que não conhecem, muito agradável de trabalhar. Nós assumimos não somente a edição da revista Parcerias Estratégicas, como também a Biblioteca de Ciência, Tecnologia e Inovação, que também era gerenciada pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, né? Pelo próprio MCTI. E demos sequência desde então, portanto, desde 2001, quando fomos criados, a edição e distribuição da revista Parcerias Estratégicas, que é uma revista que preenche muito bem, por sinal, um espaço de disseminação de conhecimento na área de políticas e programas em ciência, tecnologia e inovação, no Brasil e também com expectativas que seja bastante manuseada e utilizada por nossos parceiros em âmbito internacional, como temos vários aqui participando desse evento, né? E logo que nós assumimos a revista Parcerias Estratégicas, decidiu-se que ela, além do que ela já fazia, seria também um canal de disseminação de metodologias em prospecção, em avaliação, em gestão do conhecimento, coisa que ela vem exercitando ao longo da sua história. Mais à frente, inclusive, e aqui eu estou diante do meu colega de diretoria, Galvão. Galvão se lembra muito bem que a gente, num determinado momento, fez a opção pela edição de números especiais da Parceria Estratégica. Números esses que pegavam um tema de grande importância, não somente para o Brasil, mas para o mundo, e abríamos um canal de disseminação de artigos, de trabalhos em grandes temas, né? Desses grandes temas, muitos são ainda momentosos, importantes. Nós trabalhamos com temas na área de mudanças climáticas, desenvolvimento regional, não é, Galvão? Tivemos pelo menos 2 números especiais tratando desse tema de desenvolvimento regional. Aliás, até é um tema que não poderia ficar de fora num país como o Brasil, né? Diante das enormes desigualdades que nós ainda temos que presenciar no nosso país e que, por meio da ciência, da tecnologia e da inovação, procuramos mitigar, né? Portanto, a revista Parcerias Estratégicas cumpre esses 2 grandes objetivos, né? De abrir um espaço para a disseminação do conhecimento nessa área e, de maneira mais focada, discutir temas de importância para o nosso país ou para o planeta de uma maneira geral. Então, é com muita satisfação que a gente vê hoje o número 50 sendo divulgado, né? Ele vai ser distribuído para os nossos clientes também num formato tradicional, ainda de papel, ainda que ele seja
esteja disponível a partir do nosso site, e-mail eletrônico também. Tratando de um tema altamente portador de futuro, né? Que exatamente lida com as questões ligadas a soluções baseadas na natureza. Uma tendência, um movimento que nós vemos nesse momento se intensificar em âmbito internacional, procurando trazer soluções, particularmente, talvez num primeiro momento, focada nos ambientes urbanos, mas que, obviamente, vão se propagar para aplicações as mais diversas possíveis em todos os setores econômicos, buscando, de uma maneira muito bem orientada, desenvolver tecnologias que tenham como modelos, né, situações geradas pelo conhecimento sobre a biodiversidade, sobre ecossistemas naturais e assim por diante. Então, esse número está focado nisso, razão pela qual a gente tem aqui uma audiência muito qualificada para, não somente a partir da revista, divulgá-la, mas também de contribuir presentemente ou no futuro com estratégias dessa natureza, né? E é um tema típico da atuação do CGE. Mais recentemente não, desde sempre, né? Nós sabemos que instituições como o CGE estão permanentemente buscando fazer a ponte entre conhecimento e políticas públicas. E nessa relação do conhecimento com políticas públicas, ganhamos todos nós. Ganham as políticas públicas na medida em que elas estão centradas no estado da arte do conhecimento sobre os temas que abordam, ganhamos todos nós pela efetividade do nosso trabalho. E é isso que a gente faz. Parceria estratégica não deixa de ser uma das estratégias que o Centro tem de fazer essa ponte entre o conhecimento e políticas públicas. A gente espera que ela seja muito útil nesse sentido para os formuladores de políticas que têm como eixo central o bem-estar da nossa população, o desenvolvimento econômico e social em bases mais orientadas pelo futuro da preservação do meio ambiente no nosso planeta. Com essas palavras, eu só queria novamente agradecer a contribuição de todos que participaram desse trabalho, em particular nossos parceiros permanentes da União Europeia, do nosso Ministério, né? Como todos vocês sabem, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos é parte do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e todos os nossos colegas aqui dentro do CGE, nesse espaço virtual. Eu devolvo a palavra para você, Elaine, dando, né, novamente as boas-vindas a todos e que nós tenhamos uma reunião muito agradável e, se possível, trazendo soluções baseadas na natureza. Um abraço para todos. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada pelas suas palavras. Nesse momento, então, gostaríamos de convidar Laura Maranha. Por favor, Laura, a palavra é sua. Obrigada, Elaine. Bom dia a todos e a todas. É um prazer participar do lançamento dessa edição da revista Parcerias Estratégicas, né? Muito obrigada pelo convite. Gostaria de cumprimentar o presidente do CGE, Márcio Miranda, também o diretor Sávio Raeder, do MCTI, ambas instituições muito parceiras da União Europeia. Também cumprimento toda a equipe do CGE, a diretora Regina Silvério, Marco Aurélio Lobo, a Nazaré Assuiá, do City Nova, também o professor Franceschi. Cumprimento a todos também em nome do embaixador Inácio Ibanes, que, como disse a Elaine, contribuiu com uma entrevista para essa edição da revista, falando um pouco sobre a cooperação entre a União Europeia e o Brasil no tema de soluções baseadas na natureza. Muitas das discussões que inspiraram os artigos dessa revista também tiveram lugar no evento, na terceira edição do Seminário Internacional de Soluções Baseadas na Natureza, que foi realizado em março deste ano, né? Reuniu especialistas brasileiros e internacionais para discutir o desafio da água e das cidades, e foi o último grande evento que tivemos antes dessa paralisação presencial das nossas atividades, né, por conta da pandemia. Então, essa colaboração em soluções baseadas na natureza, ela teve um apoio entre a União Europeia e o Brasil, teve o apoio de um instrumento europeu, que são os diálogos setoriais,
né, que aconteceu entre o MCTI e o CGE, junto com a Direção-Geral de Pesquisa e Inovação da Comissão Europeia, e que resultou num roteiro brasileiro de soluções baseadas na natureza para cidades resilientes. Esse tema de soluções baseadas na natureza, como reflete bem também a entrevista do embaixador, ela tem uma importância econômica, porque também, em linha com o que o Márcio acabou de falar, abre caminho para uma economia mais competitiva, a geração de empregos e o crescimento econômico com possibilidade de proporcionar benefícios duradouros, né, para diferentes grupos sociais e ambientes econômicos. Acredito que todos nós, no Brasil, na Europa e qualquer parte do mundo, estamos nesse momento de reflexão de como podemos recuperar a nossa economia de uma maneira mais sustentável, né? E temos também a consciência que, se quisermos evitar situações semelhantes no futuro, a gente precisa preservar o meio ambiente para garantir a saúde e bem-estar da nossa sociedade, né? A Europa tem falado muito nesse tema de recuperação verde. E, nesse sentido, o Programa de Pesquisa e Inovação Europeu, Horizonte 2020, que acaba esse ano, lançou uma última rodada de chamadas, né, para apoiar o Pacto Verde Europeu, que são as chamadas Green Deal Calls. Há uma série de tópicos onde o Brasil tem excelência científica e que, juntamente com pesquisadores europeus, a gente acredita que pode alcançar resultados muito importantes. E, para finalizar, pensando numa maneira onde a gente pode continuar avançando nessa colaboração, né, no enfrentamento destes desafios atuais e também no tema de soluções baseadas na natureza, informar que no próximo programa de pesquisa e inovação da Comissão Europeia, que é o Horizonte Europa, que começa em 2021, esse tema também vai ter assim, uma grande importância, assim como temas também mencionados pelo Márcio, que estão correlacionados, que é biodiversidade, restauração de ecossistemas, cidades sustentáveis, e a gente espera também continuar essa colaboração com o Brasil no futuro programa. Então, agora, para finalizar aqui a minha fala, eu só gostaria de parabenizar o CGE e toda a equipe de comunicação pelo evento, pelo lançamento da revista, e reiterar que a gente tem todo o interesse em continuar a fortalecer essa parceria. Muito obrigada. Muito obrigada, Laura. Bem, nesse momento, gostaríamos de convidar, então, Sávio Raeder. Por favor, Sávio, a palavra é sua. Agora sim, bom dia a todos e todas. Uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com vocês nessa manhã. Uma manhã de celebração, né? Chegar à edição 50 da revista Parcerias Estratégicas, desde 1996, aí, publicando artigos da maior relevância, trabalhos da maior importância para o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Destaque especial daria a questão das conferências nacionais que a Parcerias Estratégicas cobriu nos anos de 2000, 2005, 2010, momentos importantes de grande brilhantismo aí do nosso sistema, e que a revista esteve presente, registrou, e que é, enfim, uma importância fundamental a revista para todo o nosso sistema de ciência e tecnologia. Cumprimento a todos, né, todos os meus colegas do CGE, o presidente Márcio Miranda, a diretora Regina Silvério, com quem a gente vem dialogando muito em nossas frentes aí sobre cidades sustentáveis. Uma grande alegria poder contar com essa parceria com o CGE em toda a nossa agenda de cidades sustentáveis, que é uma prioridade para o nosso ministro, né? O nosso ministro, ele lançou uma portaria de prioridades com os temas mais estratégicos para esse olhar da nova gestão, né, da gestão que começou no ano passado, e cidades inteligentes e sustentáveis é um dos tópicos fundamentais, né? Cumprimento também aí, né, a Laura Maranha, né, grande parceira aí de muitas iniciativas com a União Europeia. Muito obrigado por todo o trabalho que a gente vem tocando juntos, Laura. Também cumprimentar a Nazaré, né, também uma nossa parceira no nosso programa City Nova, aí, com as ações pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e o professor Aragal. Uma honra poder estar aqui na sua presença, professor. Temos, então, né, uma centralidade aqui no Ministério nessa agenda de cidades inteligentes e sustentáveis, né?
Uma ação importante que a gente vem retomando agora nesse sentido é a retomada da Câmara de Cidades 4.0. Essa Câmara de Cidades 4.0 é um fórum da maior importância que, antes da pandemia, e aí vale uma palavra, né, de que todos estejam seguros e a salvo nesses tempos difíceis, antes de tudo isso que a gente vem vivendo, né, e vale uma palavra também sobre a importância da ciência para esse momento, para a superação da pandemia, né, no desenvolvimento de vacinas, diagnósticos. O Ministério vem atuando muito nisso, né? Então, antes da pandemia, essa Câmara de Cidades 4.0 reuniu importantes atores e agora a gente está em um processo de retomada das atividades dela, com uma agenda prevista aí para o dia 15, né? Então, é importante também o olhar de todos aí para esse colegiado que reúne discussões sobre a sustentabilidade, envolvendo aí atores governamentais, da iniciativa privada, da academia, para a discussão de uma série de soluções e tecnologias voltadas para cidades sustentáveis, entre as quais as soluções baseadas na natureza têm um destaque especial aqui na nossa revista, né? Temos feito muito esforço aqui no Ministério, na Secretaria de Pesquisa e Formação Científica, na nossa diretoria aqui de Ciências da Natureza, para conectar a agenda de cidades sustentáveis à nossa agenda já consolidada relacionada com as mudanças do clima. O próprio apoio que nos é dado pelo Global Environment Facility para tocar as ações do City Nova nesse ciclo que a gente está aí atuando, envolvendo pilotos em Recife, em Brasília, e também ações com o Programa de Cidades Sustentáveis de São Paulo, e com o próprio CGE, por meio do Observatório de Inovações para Cidades Sustentáveis. O próprio GEF nos coloca como centralidade a questão da mitigação das emissões de gases de efeito estufa, né? Então, nós temos um compromisso, né, de fazer esse alinhamento e temos buscado aí feito um esforço muito grande para que essa agenda esteja conectada cada vez mais à agenda do clima, né? E que o lugar de atuação, o lugar de contribuição do Ministério seja esse, né? Para cidades sustentáveis, de que modo a gente pode olhar as questões, as tecnologias, as soluções e tecnologias de baixo carbono. Isso nos coloca num lugar de fala, inclusive no nosso relacionamento com colegas, por exemplo, do Ministério do Desenvolvimento Regional, com agências, entidades municipalistas como a FNP, a ABM, a CNM, e todo um conjunto de parceiros subnacionais para a promoção da sustentabilidade urbana. Então, nesse sentido, né, que na própria Câmara de Cidades 4.0, nós estamos aí à frente de um dos 4 grupos de trabalho, o grupo de trabalho que trata especificamente de soluções e tecnologias de baixo carbono, e que, né, temos aí, né, como nosso parceiro principal desse grupo o próprio CGE, né, a figura aí do observatório. Essa retomada aí de atividades para o próximo ano vai contar com um grande esforço nosso para a atuação e a contribuição para essa agenda sustentável sob esse olhar, né? Por fim, para não me alongar muito mais aqui, né, e dar palavra, né, àqueles que vão apresentar toda a riqueza de artigos que a gente tem nessa edição 50 de Parcerias Estratégicas, gostaria só de falar um pouco do nosso próximo ciclo de investimentos do GEF, que está voltado com um olhar muito específico aí para 3 regiões metropolitanas, as regiões metropolitanas de Florianópolis, Teresina e Belém. 3 cidades em biomas diferentes, com características diferentes, que vai nos exigir um olhar muito específico no sentido de darmos soluções e contribuições para o planejamento urbano integrado, para soluções de financiamento urbano, e tudo isso baseado na melhor ciência, no melhor conhecimento científico, que é o lugar do Ministério, o lugar que temos aí em parceria com o CGE
e a revista Parcerias Estratégicas tem toda uma contribuição a dar nesse sentido, sendo a publicação atual um exemplo muito bacana disso, né? Muito obrigado a todos. Espero que tenhamos aí um grande manhã de trocas, de conhecimento, e que a revista Parcerias Estratégicas continue seguindo aí com toda essa riqueza de trabalhos e contribuições e tenha uma vida longa. Muito obrigado, Elane, a palavra é sua. Muito obrigada, Sávio, muito obrigada pela sua contribuição, pelas suas palavras. E assim como a mensagem do Sávio, encerramos nesse momento a solenidade de abertura. Informamos que a edição 50 da revista Parcerias Estratégicas e os documentos apresentando contribuições sobre cidades sustentáveis já estão disponíveis no site do CGE. Acessem www.cge.org.br. Bem, e agora gostaríamos de convidar Marco Aurélio Lobo, coordenador do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis. Por favor, Marco, a palavra é sua. Elaine, obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez num belíssimo evento. Um abraço ao Márcio, né, mesmo distante, a Regina Silvério, ao Sávio Raeder, a Laura Maranha, bem-vinda mais uma vez, uma grande parceira, né? A Nazaré, também colega de trabalho, né, Nazaré, e o professor Francesco, um grande amigo. Bem, hoje é um dia para comemorar, porque em plena pandemia estamos aqui publicando mais uma revista e mais alguns trabalhos importantes. Eu só posso agradecer a toda a equipe envolvida para esse trabalho na área de comunicação do CGE e a equipe do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, como também o City Nova. Bem, eu já posso subir a apresentação, né, gente? Acho que eu tenho... Deixa eu já olhar aqui o que eu vou apresentar para os senhores hoje. Deixa eu só ver se o sistema vai liberar. Está vendo, né, Elaine? Está vendo? Oi, Susan. Oi. Alguém falou mais alguma coisa, Susan? Tá tudo bem? Visualizando. Ok, tá ótimo. Então, bom dia a todos. Devem estar vendo aqui, estou em casa, né, com a árvore de Natal já a fundo, já estou aqui bem natalino, né? Não tem outro jeito, a gente com criança em casa tem que fazer o máximo, né? Bem, bem-vindos, senhores, ao Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis. Essa é a nossa nova identidade visual, que compreende aí um projeto muito maior que é o City Nova, em que o CGE está aqui trabalhando com o Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis. E é importante a gente sempre frisar, né, qual o papel e o que é o OICS, né? É uma plataforma virtual de monitoramento, organização e, claro, exibição de soluções sustentáveis e inovadoras contextualizadas no território brasileiro por meio de um outro grande estudo que estamos fazendo, que são as tipologias de cidades e região, uma nova forma de vermos o Brasil em função das suas diversidades. Pois bem, é importante também frisar qual é o objetivo maior do nosso observatório, que é identificar e promover soluções locais, regionais, nacionais e internacionais para o aprendizado e aprimoramento dos diferentes usuários e fomentando a transição, né, das cidades brasileiras para cidades mais sustentáveis. Esse é o nosso papel e é um trabalho árduo desde meados de 2018. Né? E aqui nós temos os 6 grandes temas ou eixos que as soluções que nós estamos estudando dentro do observatório. Então, nós temos a mobilidade, baixo carbono, dentro das cidades e para as cidades, temos as energias renováveis, os ambientes construídos, os resíduos sólidos, a água limpa e acessível e as soluções baseadas na natureza, que praticamente é um tema transversal ao que estamos fazendo e que hoje é o tema maior, né, da nossa fala e discussão aqui. E as publicações referentes a essas soluções, aí eu faço um parênteses, é o que a Elaine colocou, nós não estaremos lançando todas as publicações hoje, porque nós vamos fazer aí por partes, porque são conteúdos muito ricos, então nós vamos fazer aí um conjunto de vários lançamentos também para o próximo ano, para discutirmos sobre a questão dessas publicações. E as publicações de hoje vão estar focadas na área de energia e mobilidade, e que já estará disponível no página do CGE e que, posteriormente, estará também na plataforma do OICS, para que todos possam poder ler e discutir. A questão das publicações de hoje, além da própria revista Parcerias Estratégicas, são resumos executivos que eu queria apresentar para os senhores. Né? O primeiro, o termo em inglês é Policy Brief, mas são mecanismos de suporte às energias renováveis no Brasil. É um documento que a gente chama de primeiro ciclo das soluções que foram mapeadas, né, dentro das energias renováveis, e ali você tem o quê? Um tratamento, uma forma de apresentar o que foi descoberto ou aprimorado e pesquisado dentro das soluções.
E aí você tem um sumário, para você poder ver claramente, né? Se estiverem ouvindo barulho de panela de pressão, não se preocupem, tá? É a nova realidade. Peço desculpa aos senhores, tá bom? Mas vamos lá. O sumário, onde vocês vão poder ver claramente o que nós estamos apresentando como políticas, né, e sugestões de novos modelos para o Brasil. Isso é um estudo muito interessante. E aqui eu trago rapidamente, dentro da área de energias, né, qual foi o objetivo desse resumo, retratando essas soluções como um todo, né, de abordar os principais mecanismos de suporte à energia renováveis no Brasil. Esse é o foco maior desse primeiro ciclo. Estamos já preparando um segundo ciclo para depois a gente colocar em evidência também. E é claro que sugerir modelos e iniciativas realizadas no mundo que também podem ser aplicados no Brasil. Então, é um trabalho muito interessante e é um trabalho de resumo, ou seja, de um documento rápido e sintético. É importante que a gente entenda isso também. E aqui alguns pontos que são colocados no estudo na área de energia, né, em que você pode, então, ter a questão da gestão, né, descentralizada, né? Ou seja, nós temos a possibilidade de trabalhar isso com mecanismos de energias renováveis, a questão de uma regulamentação brasileira, né, apontando esses projetos com relação a esse movimento no sentido das energias renováveis, né? As usinas virtuais, que é um outro tema muito importante sendo discutido também. Então, são vários elementos que tem no resumo, nos policy briefs, que podem alimentar e ajudar o gestor público e a sociedade em geral a entender essas mudanças que estão havendo. Então, essa documentação estará à disposição dos senhores desde já na plataforma do CGE e depois na nossa plataforma do OICS, até porque nós estamos ainda em construção, a plataforma contínua, né? Temos uma outra área também, o Policy Briefs de soluções de mobilidade. Até o Jussiano, o professor que fez o trabalho, está aqui assistindo a apresentação. O Jussiano, muito obrigado, está nos ajudando muito, e o professor faz parte do Observatório de Metrópolis, também é uma grande parceira do projeto. E aqui vocês podem ver também grandes itens a serem trabalhados no resumo, né? Os desafios a serem enfrentados pelo país, soluções promissoras e etapas necessárias de implementação, e aí em vários níveis, né? Federal, estadual e regional ou municipal. Pois bem, para vocês poderem entender, então, a gente discute nesse resumo essa visão das soluções mapeadas, que já estão lá na plataforma do OICS e todos podem acessar e ver essas soluções, e vocês podem ver aí os vários itens que são discutidos. Desculpa, estou engasgando. A questão da motorização, né, o transporte ativo, a descarbonização dos transportes, a promoção do metabolismo urbano efetivo, entre outros itens, e, é claro, sempre lembrando dos ODS, a importância disso, né? E vale lembrar que já estamos, desde o mês passado, com acordo de cooperação com a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, a ETU, que vem nos ajudando também no desenvolvimento, né, em relação a esses estudos de soluções. Então, as parcerias são sempre fundamentais, com certeza. Né? E aqui algumas recomendações que eu coloco para os senhores, mas não vou me alongar, até porque nós temos aí 2 nomes importantes para falar hoje, mas para mostrar para os senhores que nós temos recomendações dentro desse estudo, e aqui vocês podem ver claramente, né? E um dos pontos que eu deixo frisado aqui é avaliar políticas e práticas atualizadas regularmente para manter a efetividade, né, e a capacidade de reagir aos desafios reais de mobilidade nos níveis locais. É o que nós estamos passando hoje, né? É fundamental, com a pandemia, repensarmos a forma de locomoção nas cidades e como é que isso será também na pós-pandemia, né? É muito importante a gente discutir isso. Pois bem, além das publicações Policy Briefs ou resumos executivos, que teremos já disponível aos senhores, comemorar muito mais a revista Parcerias Estratégicas, que nos brilhantou com o tema número 50 de Soluções Baseadas na Natureza, e que são artigos frutos aí do grande trabalho que fizemos em parceria com diálogos setoriais, né, um grande parceiro, e, claro, o próprio CIT9 MCTI, que foi o 3º Seminário Internacional de Soluções Baseadas na Natureza, o último grande evento antes da pandemia, né, presencial, praticamente no dia 12 de março, que foi ainda algumas reuniões feitas em função do seminário. Estava iniciando, né, as restrições já em Brasília, mas fizemos um belo evento com uma parceria com diálogos setoriais e o MCTI. Trouxemos muitos nomes importantes no Brasil e do exterior para discutir a questão água dentro de soluções baseadas na natureza. E vale frisar realmente que, quando falamos de soluções baseadas na natureza, nós estamos falando de soluções que têm como foco principal a biodiversidade. E é claro que nós estamos falando do Brasil, a biodiversidade brasileira. Então, quando nós estamos falando de jardins de chuva ou nós estamos falando de jardins filtrantes, temos que entender também as nossas questões da nossa biodiversidade, entre outros elementos de soluções que estão à disposição dos senhores no OICS, e, é claro, aqui também na revista que
estarão podendo deslumbrar isso hoje, né? Isso aqui é o evento que tivemos, é importante frisar que o Márcio está aqui assinando um belíssimo acordo que fizemos com o ICLEI, né? Que é os governos voltados à área de sustentabilidade, com sede na Alemanha e também aqui na América Latina, e que estamos, com esse acordo, desenvolvendo o primeiro guia brasileiro de SBN, é bom saber, e teremos lançando esse guia a partir de julho do ano que vem. Então, teremos um guia único, trazendo realmente soluções estudadas e praticadas no Brasil e com a nossa biodiversidade, é bom saber. Então, é muito inovador esse trabalho, né? Então, a procura nossa é sempre de trazer informações, e com, claro, parceiros nacionais e internacionais, que é o caso aqui do Diálogo Tutoriais, os europeus, é importantíssimo, mas sempre voltados à questão cultural e regional brasileira e entendermos essas razões também, né? Pois bem, essa é a nossa revista Parcerias Estratégicas, que eu trago para vocês, só um zoom para que a gente possa entender, um trabalho belíssimo, né? E aqui, claro, a entrevista que a Laura já colocou muito bem, conseguimos entrevista com o embaixador da Comissão Europeia no Brasil, sou Inácio Ibanez. Pela primeira vez temos na revista a questão de uma entrevista bem estruturada e elaborada, né? Uma inovação também dentro da revista, isso é muito importante. E depois iniciamos a sessão das soluções baseadas na natureza, né, para as cidades sustentáveis. Aí vocês podem ver um belíssimo artigo sobre o planejamento integrado de tecnologias para cidades sustentáveis, o projeto City Nova, apresentado dentro da revista. É importante a gente frisar isso. Temos também um trabalho da inovação a serviço da sustentabilidade, o trabalho que a gente vem fazendo dentro do observatório, aqui feito pela equipe do Observatório Presente, né? E um outro artigo muito importante, que será agora também apresentado, daqui a pouco, pela Nazaré, que são as iniciativas pilotos para a sustentabilidade em Brasília, né? Recuperação de nascentes, áreas de recarga e demais áreas de preservação permanente degradadas ou alteradas, né? Esse foi escolhido então, para a gente poder explanar um pouco mais desse artigo. Temos as soluções baseadas na natureza, uma revisão sobre o conceito, interessante, um outro artigo que nos permeia discutir a questão da SBN no Brasil. E, Francesca, vou tentar ler aqui em espanhol, se você tiver alguma coisa errada, você me corrija, tá bom? Aprendendo de la roca natural, pavimentos urbanos sostenibles. Então, uma outra área interessante, né, como é que a gente pode trabalhar a questão dos pavimentos urbanos e como é que eles podem também ser sustentáveis, né? Interessante, né? Porque no Brasil, infelizmente, a gente tem essa visão do concretar tudo, né? Acho que tem que repensar muito bem isso ainda. Temos também, né, um artigo muito importante, né, de cooperação e pesquisa voltados à inovação, né, no Brasil, aqui com a senhora Dominique e a Elisa Natola, né, Cooperation Research Innovation Program with Brazil, Topics, Success History and Futures Opportunities, é fantástico, mais um artigo importante dentro da revista. Temos aqui a professora Cecília Zog, também com soluções baseadas na natureza para um novo paradigma do tratamento de esgoto em áreas urbanas, né, isso é muito importante. Soluções integradas para as crises hídricas e energéticas no Brasil, o professor Flamínio, aqui da UNB, da Universidade de Brasília. A natureza rítmica da água, a tecnologia Flowform, um projeto muito interessante feito junto ao Observatório, né? A cocriação de soluções baseadas na natureza envolvendo comunidades e oportunidades de diálogo Europa-Brasil, um outro trabalho importantíssimo. E desenhando cidades com soluções baseadas na natureza. Então, vocês percebem que nós temos uma riqueza de informações aqui à disposição dos senhores, uma revista que eu diria que é um marco para o tema SBN, né? Ainda mais numa questão já de visão pós-pandemia, acho que seria muito importante. Então, hoje teremos a Nazaré e o professor Francesco explanando sobre esses artigos, que acho que só vai enriquecer ainda mais e trazer muitos bons leitores à revista. Senhores, mais uma vez convido a conhecer nossa plataforma, ainda em construção, lançamos a segunda etapa em 5 de novembro, estamos continuando ainda trabalhando em muitas coisas para que ela possa estar totalmente pronta em final de 2021 e, é claro, com as parcerias aqui já apresentadas. Muito obrigado a todos e bem-vindos mais uma vez a esse evento. Muito obrigada, Marco, muito obrigada pela sua apresentação. Bem, agora vamos então convidar a coordenadora do projeto City Nova pela SEMA, Nazaré Soares, para comentar sobre o seu artigo Iniciativas Pilotos para Sustentabilidade em Brasília, Recuperação de Nascentes, Áreas de Recarga e demais áreas de preservação permanente, degradadas ou alteradas. Por favor, Nazaré, a palavra é sua. Ok. Muito obrigada, Elaine. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com parceiros tão importantes, né, com esses temas tão importantes para nós, não só para o Brasil, mas também para o resto do mundo. E dizer que para nós assim tem sido
uma alegria poder executar esse projeto e estou aqui compartilhando a apresentação. Vocês conseguiram Já está. Por favor? Sim, já está. Nazaré, talvez seja interessante, desculpa lhe incomodar, a usar o PPT e não o PDF, se for possível. É verdade, verdade. Só um pouquinho. Achei que eu tinha aberto o PPT, acabei abrindo... ok. Estou sendo seu copiloto aqui, Nazaré. Beleza, obrigada. Entrou aí, gente? Não. Espera aí, então. Ué. Nazaré, você pode abrir o PowerPoint e depois tentar compartilhar a tela. Se tiver muito difícil... Tá bem, vou fazer de novo. Bem, deixa eu tentar. Agora eu vou compartilhar, se dá certo. Deu certo? Vocês estão vendo? Perfeito. Beleza. Estamos visualizando. Ok. Ok. Eu queria inicialmente citar aqui minhas colegas que é um artigo de várias mãos, tá? Esse trabalho, eu estou apenas aqui tentando passar a mensagem de todo o tema que nós estamos abordando, mas foi um trabalho que está sendo executado ainda, está em pleno andamento e com a contribuição de várias pessoas. E aí, além de mim, nós temos aqui a Elisa Meirelles, que é assessora especial da SEMA e uma engenheira florestal excelente, que acompanha muito de perto esse trabalho e dá um aporte técnico muito importante. A Márcia Coro, que é a nossa subsecretária de Assuntos Estratégicos da SEMA, que é a responsável institucional pelo projeto City Nova na SEMA, que também é bióloga e também assinou o artigo conosco, e o professor Eloy Campos, que é o coordenador do nosso trabalho para o lixão, as ações de enfrentamento aí ao fechamento do lixão e aos passivos, e que, infelizmente, não pôde estar conosco hoje porque está dando aula, ele dá aula terça e quinta de manhã, então, hoje, realmente, ele coincidiu, está em final de semestre e ele não conseguiu estar conosco, mas e nem a Elise. Então, estamos eu e Márcia aqui no evento. Vou falar de 3 iniciativas que nós estamos desenvolvendo no âmbito do projeto City Nova, tá? Que é a recomposição de vegetação em áreas de preservação permanentes, áreas de nascentes e APPs degradadas alteradas. Vou falar rapidamente também sobre os sistemas agroflorestais com mecanização, que nós estamos testando, e ainda falar muito rapidamente sobre os testes de tecnologias para remediação no âmbito do lixão da estrutural, que, para quem não é aqui de Brasília, o lixão da estrutural é considerado um dos maiores lixões do mundo, e ele foi fechado, mas estamos aí começa uma nova etapa, como vocês devem saber, após fechar um lixão, começa uma nova etapa também muito desafiante, que é fazer o tratamento e a sua remediação. Vou falar rapidamente das parcerias no âmbito do projeto City Nova, tá? É um projeto coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, com recursos do GEF, com parceria aí da ONU Ambiente, e temos aqui um conjunto de parceiros executores, que além do CGE, aqui por meio do Observatório, e o Marco já falou também, temos também parceria com a Ares e Prefeitura de Recife e o Programa Cidades Sustentáveis de São Paulo, além da SEMA aqui pelo Distrito Federal, só para fazer uma rápida fala sobre os parceiros no âmbito desse projeto. No âmbito do projeto que estamos executando no DF, então, no âmbito das nascentes, vou afastar aqui um pouquinho, nós estamos tendo como ponto focal as 2 grandes bacias que contribuem para o abastecimento público no Distrito Federal, que é a Bacia do Descoberto e a Bacia do Paranoá. Nós estamos trabalhando com um projeto de recuperação de 80 hectares de áreas de passivos em áreas de nascentes e APPs nessas bacias.
O foco desse trabalho e de todas essas 3 iniciativas que eu vou levantar aqui é aumentar a produção de água em qualidade e em quantidade nessas bacias. Então, todas as nossas iniciativas têm como foco final a produção de água. São diferentes estratégias, da qual eu vou citar 3 aqui. A primeira delas é essa parte da recuperação das nascentes e APPs. Nós iniciamos por implantar em 2 parques, que são parques muito importantes na Bacia do Paranoá, que é o Parque Ecológico do Riacho Fundo e o Parque Ecológico de Águas Claras, que são parques bem dentro de áreas urbanas e têm um papel muito importante na produção, na continuidade de produção de água, no âmbito dos tributários, que contribui para a Bacia do Paranoá. O trabalho de recomposição de vegetação que nós estamos fazendo no âmbito do projeto City Nova, nós estamos testando algumas tecnologias, metodologias de recomposição, testando, inclusive, com as espécies do cerrado, porque já existe experiências com essas metodologias em outros biomas, mas existem poucas experiências no âmbito do bioma cerrado. E, nesse sentido, nós estamos, além da gente ter o resultado da recomposição dessas áreas, nós também estamos testando essas novas metodologias, que ao trabalhar com esse núcleo de Anderson, com puleiros e com estilosantes e galharias, que são técnicas de restauração que nós estamos testando aqui no âmbito desses parques. Aqui um pouco uma visão do Parque de Águas Claras e aqui o Parque do Riacho Fundo. Vou passar aqui um pouco as tecnologias, as formas de galharias que estão sendo testadas, a aplicação aí do estilosante, questão da germinação de estilosantes, vou passar muito rapidamente, e aqui os núcleos de Anderson instalados, que são tecnologias que nós estamos sendo testados. Nós ainda não temos o resultado final desse trabalho, eles foram implantados e estão em processo de monitoramento. Aqui o envolvimento da comunidade, todo nesse processo, que tem sido um trabalho muito importante, tá? Então, é isso no âmbito desses 2 parques. A outra parte desse trabalho estamos fazendo diretamente em propriedades rurais, e, nesse aspecto, nós usamos uma metodologia de análise multicritério para a definição de áreas prioritárias. Essa análise multicritério, nós usamos o modelo HP do tipo FUSE, ela permite aí uma conclusão sintética de simples e fácil visualização, ela permite a construção de hierarquias e uma consistência lógica para estabelecimento, e, principalmente, ela ajuda muito no estabelecimento de prioridades. Quando você tem áreas tão grandes para serem recuperadas, que é no caso do DF, nós precisávamos estabelecer uma metodologia para definição de prioridades. E, nesse sentido, nós utilizamos aí a HP do tipo FUSE. E aqui do lado tem todos aí digamos assim, as especificações de informações que essa metodologia nos trouxe. Aqui um pouco as 2 bacias, então, já como resultado da aplicação da análise multicritério, as áreas vermelhas de muito alta prioridade, as áreas mais laranja de alta prioridade e as áreas amarelas de prioridade moderada. Então, para foco do projeto, nós estamos trabalhando com as áreas vermelhas e as áreas laranjas, áreas de alta e muito alta prioridade. Aqui a Bacia do Paranoá, né, a unidade hidrográfica nova, são várias unidades hidrográficas no âmbito dessas grandes bacias que nós estamos trabalhando aqui na região do Descoberto. E, então, esse trabalho está em pleno andamento, nós não temos ainda os resultados, como vocês bem sabem, processos de restauração ou recomposição de vegetação nativa são processos longos, nós não vamos ter os resultados finais desse trabalho ainda no âmbito do projeto City Nova, porque o projeto termina em 2022, mas nós temos toda uma estratégia de continuidade de monitoramento pelos próprios órgãos nessas áreas que nós estamos implantando. O outro piloto que nós estamos testando é os sistemas agroflorestais com mecanização. Sistemas agroflorestais, eles não são novidades no Brasil, né, em várias partes do mundo são conhecidos, no entanto, nós estamos introduzindo uma inovação que são o desenvolvimento de implementos agrícolas específico para esse modelo agrícola.
Hoje não existem, os implementos são todos voltados para a agricultura convencional e muitos deles inadequados para os sistemas agroflorestais. Então, nesse sentido, nós estamos testando 3 maquinários. E o foco nosso visando aqui reduzir a necessidade de mão de obra e permitir o aumento de escala de implantação de sistemas agroflorestais. Estamos aí testando 3 implementos agrícolas. O primeiro é uma enxada rotativa com subsolador, que ele tem uma função muito importante no sentido de agilizar o processo de preparação do solo. Ele tem uma capacidade aí de fazer a perfuração de até 80 centímetros, que é essa maquininha vermelha aqui, que está junto com esse trator. O outro equipamento importante é uma encefadeira enleiradeira. Com o mesmo trator, uma fica na frente e o outro fica atrás. Eles fazem um serviço muito importante, que é de cortar o capim, e, ao mesmo tempo, separar já toda a matéria orgânica para ajudar aí no preparo do solo. O terceiro implemento é um podador de altura. Ele não foi entregue ainda para nós, exatamente vai ser entregue essa semana. Sábado e domingo nós temos o último módulo do curso de agrofloresta com mecanização, onde vai ser entregue e testado o podador de altura, que é um implemento específico para manejo, já para uma etapa da cultura do SAF num sistema mais avançado, já maior. Aqui todo o processo de capacitação com essa mecanização que nós estamos realizando no âmbito dessa iniciativa. São vários produtores e técnicos extensionistas da Emater, da Secretaria de Agricultura, que estão participando, sendo treinados. E aí é uma felicidade o envolvimento da comunidade no processo de implantação desses sistemas agroflorestais. Eu gosto demais dessa foto, é muito interessante. E aqui, rapidamente, diversas contribuições de benefícios aí de sistemas agroflorestais quando comparado com sistemas convencionais, do ponto de vista ambiental, tendo como foco a produção de água, dentre outros, né? Que tem vários outros benefícios. E a última tecnologia, iniciativa que nós estamos fazendo é no âmbito do lixão da estrutural, que, como eu falei anteriormente, é considerado um dos maiores lixões do mundo. Por 50 anos, ele recebeu resíduos sem o tratamento adequado do Distrito Federal. Vocês imaginam que o Distrito Federal é uma região com um consumo, né, muito alto e, consequentemente, com uma geração de resíduos também muito alta. Em janeiro de 2018, foi enfrentado um grande desafio, que foi fechar esse lixão. Ele foi fechado para recebimento de resíduos comerciais e residenciais. Hoje, ele só recebe resíduos da construção civil numa pequena área, que boa parte desse resíduo é reciclado. Mas restou ao governo e à sociedade o enorme desafio de tratar uma área contaminada por 50 anos, uma área de 200 hectares, no meio de Brasília, ao lado de uma unidade de proteção integral, que é o Parque Nacional de Brasília, com todos os desafios que isso possa trazer, né? Então, nesse sentido, a primeira etapa foi a realização de um diagnóstico ambiental para medir os atuais níveis de contaminação da área. Nós tínhamos o diagnóstico, mas eram sempre diagnósticos fragmentados, só de um aspecto, só de uma área, né? Tinha muita tese de mestrado, de doutorado, pessoal da academia, mas nós não tínhamos um diagnóstico oficial que permitisse o processo de tomada de decisão de forma mais ampla e completa sobre o enfrentamento dos passivos da área. Nesse sentido, nós finalizamos o diagnóstico, inclusive. Esse diagnóstico ele vai ser apresentado agora no dia 10, no workshop, já os resultados dele. E também o diagnóstico também traz toda uma análise da extensão da concentração da pluma de contaminação de águas subterrâneas e de águas superficiais. Aqui um mapa, rapidamente, que é um dos mapas que já está no diagnóstico, sobre o mapa de qualidade dos recursos hídricos ali no lixão e em torno do lixão. Vocês terem uma ideia aqui, nós temos o Ribeirão do Bananal, que tem uma contribuição importante para o próprio Lago de Santa Maria, que é um dos lagos que fica de abastecimento público, que fica dentro do parque. Então, esse aqui é toda a área das 200 hectares,
do lixão da estrutural. Vocês podem ver aqui a cidade, ela está toda ao redor dessa área, né? Desse lado aqui o Parque Nacional. Então, é uma região rodeada de pessoas e de áreas naturais protegidas, do qual o enfrentar e tratar o passivo dessa área é uma condição fundamental. Aqui também já um mapa que está como resultado do diagnóstico, onde apresenta a distribuição da pluma de contaminação, tá? Com as grandes concentrações mais em vermelho, e vai se espelhando. No dia 10, no workshop, nós vamos detalhar, o professor Eloy, que é o coordenador do estudo, vai fazer um detalhamento de todos os resultados desse trabalho. E estamos também testando 3 tecnologias para remediação da área. A tecnologia que está mais avançada é a fitorremediação, né? Foram plantadas aí 500 espécies, 500 mudas de 10 espécies nativas do bioma cerrado, e o objetivo é avaliar a capacidade dessas espécies em reter metais dessas áreas, tendo como uma estratégia importante para descontaminação, principalmente da área no entorno do Parque Nacional de Brasília. Essa área aqui que faz fronteira com o Parque Nacional, de que ações de remediação nessa área precisa respeitar a área de amortecimento do parque e todas as prerrogativas legais que isso nos traz. Não dá para implantar qualquer tecnologia aí. Precisa ser tecnologias amigáveis do ponto de vista ambiental. Então, a fitorremediação tem sido uma estratégia importante que nós estamos testando para essa área. Aí, o professor Eloy, que é o coordenador do estudo, com uma área onde está implantada sorgo, que é uma das espécies que nós estamos testando para descontaminação de solo. E temos as outras 2 tecnologias, que é a estabilização de metais pesados, não vou entrar muito em detalhe aqui, e o processo de enclausuramento da fonte e monitoramento geotécnico preliminar. Essas 2 tecnologias estão bem iniciais agora, em processo de implantação, ainda não vamos ter resultados sobre elas o ano que vem. Então, é isso aqui onde estão localizados todos os pontos de monitoramento de água subterrânea, tá? São muitos pontos, dentro do parque, fora do parque, na parte mais urbanizada. E é isso, eu agradeço aí aos meus colegas que elaboraram esse trabalho comigo e toda a equipe da SEMA, que está diretamente envolvida nesse trabalho com a equipe grande. E deixar aqui a mensagem, que é sempre o que nós gostamos de levantar, de que água também se planta. É uma das estratégias de produção de água importante, barata, tanto o ser humano como os nossos outros seres vivos e o planeta Terra agradece pela adoção dessa estratégia. É isso, muito obrigada. Agradecemos a sua apresentação, Nazaré. E agora gostaríamos de convidar o nosso segundo convidado, que é o presidente da Fundação Design for All, Francisco Aragal. Ele irá comentar sobre o artigo Aprendendo de la Roca Natural, Pavimentos Urbanos Sustentáveis. Por favor, Francisco, a palavra é sua. Bom dia a todos. As minhas desculpas, porque infelizmente eu vou falar portunhol, não tenho outra opção. Os meus saludos a Márcio, a Regina, a Marco, que me convidou a escrever este artículo, também a outros amigos que tive a oportunidade de conhecer, todo o equipo do CGE, mas também a Ana Bruma, a Sérgio Pires, que estão por ali. Eu vou apresentar efectivamente um estudo que fizemos sobre a criação de roca artificial a partir, inspirada na natureza. Vou partilhar com vocês o ecrã. Aqui. Estão a ver? Sim. Sim. Pois, como falava Marco, estamos a aprender das pedras naturais para criar pavimentos urbanos sustentáveis. Os objetivos que fixamos eram muitos, era evitar a destruição do meio natural na extração de pedras, minimizar o uso de energia na produção de pavimentos, reduzir
as dimensões destes pavimentos e o peso, a carga de trabalho para os trabalhadores, evitar que a gente possa cair, ter acidentes, melhorar a acessibilidade, reduzir a contaminação acústica, reduzir também a contaminação de dióxido de nitrógeno e conseguir um material de uma larga vida completamente reciclável. Estudamos primeiro a realidade dos pavimentos urbanos e a inconsistência de alguns, não, como este carril para bicicletas, não, que termina ali meio da rua, mas também pavimentos deteriorados ou pavimentos antigos que não são aptos para a gente caminhar, especialmente as pessoas idosas, não é? Portanto, desenvolvimos um projeto de investigação, foi liderado pela empresa Access Safety, que é uma empresa de Barcelona especializada em pavimentos urbanos. E o primeiro que fizemos foi analisar as características físico-químicas dos pavimentos que se utilizam habitualmente, não? Estivemos a comparar os materiais feitos de hormigão, os materiais feitos de granito, de roca caliça, e podemos comprovar que o hormigão tem uma maior resistência, que outras rocas são mais duras, que também o granito consigue, digamos, não retener, digamos, matérias que alteram a cor, e outras questões como a transmissão de calor no ambiente, não? E a pergunta foi se algum material existente podia resolver ou melhorar todas as situações que queríamos melhorar. E a verdade é que não encontramos nenhuma pedra natural que poderia resolver todos estes problemas e, portanto, começamos a estudar quais dos materiais haviam tido o melhor resultado, não? E pensamos que as carreteras romanas, que ainda agora temos em Espanha, têm ainda as mesmas pedras que foram utilizadas faz 2000 anos, estão ainda ali, não? Portanto, começamos a estudar o material destas pedras porque intuitivamente pareciam ser mais resistentes que outras, não? Concretamente, em Espanha, para as carreteras romanas, foi utilizada a quartzita. A partir disto, o que pensamos foi: seria possível de analisar quais são os componentes de uma roca e fazer o mesmo que faz a natureza? O que faz a natureza para criar uma roca era ficar uns minerais em uma situação de pressão extrema e temperatura extrema, e isso cria uma pedra, isso cria rocas, não? E, portanto, pensamos que poderíamos analisar os componentes da quartzita, que é mais resistente, misturá-los e submeter esses elementos a uma pressão extrema e a uma temperatura extrema e observar o resultado. E o resultado foi verdadeiramente muito exitoso, porque, digamos, o que conseguimos foi um processo de sintetização. Sintetização, basicamente, é com pressão e temperatura se pode obter uma situação de quase fusão dos materiais e se criam vínculos moleculares no entorno de cada uma das moléculas dos materiais. E com isso se consegue um material mais ligeiro, mas também mais forte, não? E, portanto, aquela
primeira pedra que conseguimos desenvolver de maneira artificial, pois conseguiu ter uma resistência muito por cima dos materiais mais resistentes, uma dureza quase muito próxima ao diamante, praticamente não se pode desgastar com os anos, não absorve água, portanto, a exposição ao frio e ao calor é indiferente, ou não sei como se chama em português, o chewing gum, em inglês, não se adere ao pavimento, as características de no deslizamento permanecem para toda a vida do produto, que em lugar de ser como os pavimentos habituais, uma vida ao entorno de uns 15 anos, não? Se consigue um produto com uma vida útil de uns 50 anos, não? Portanto, evita a reposição de materiais, tudo isto, não? E também, agora que estamos em tempos de pandemia, é importante falar que conseguimos que o material fora bacteriostático, digamos que consiga que as bactérias não podem viver em cima do material, que também para o entorno urbano é importante, não? Pois, como habíamos conseguido este resultado com a calcita, o que fizemos depois foi analisar a estrutura de rocas que não podem ser utilizadas por motivos patrimoniais na construção, mas que são muito bonitas, não? O granito do Monte Rushmore, nos Estados Unidos, o basalto de Svartifos, num parque natural de Islândia, a calcária que foi utilizada nas pirâmides da Giza, ou também esta calcária que se encontra em Pamukkale, em Turquia, que é especialmente branco, ou também as pedras que se extraíam do lado de Barcelona, de Montjuïc, para fazer a Sagrada Família. E a partir disto, pois conseguimos fazer, digamos, reproduzir completamente estes materiais, e também pensamos que podíamos tentar de reproduzir o hormigão, não? En las calçadas de Barcelona normalmente tem este desenho tradicional, que é muito rumoroso com as malas quando se vai pela... Marco sabe isto muito bem, porque experimentou já. Então, fizemos uma reprodução deste elemento, que normalmente tem 4 centímetros de largura, e que o novo material tem só 12 milímetros, e que a profundidade deste elemento, que é só de 0,8 milímetros, faz que a mala, quando passa por cima, não fa ruído, não? Igualmente, é resistente ao lixo, é resistente para as caídas e tudo isto, não? E com isto que finalmente conseguimos foi já a implantação nas ruas de diferentes cidades. Na rua no Pirineu de Catalunha, norte de Catalunha, onde a neve é muito frequente, a calçada úmida também. Este pavimento foi instalado já faz 1 ano e meio, está como quando começou, e aqui fizemos um teste de comparação entre o elemento tradicional e este hormigão resinterizado, que também é muito melhor para quando as ruas têm muito pendente e tudo isto.
E, basicamente, era isto o que eu queria explicar. E também que, como em todo este processo de design, de sintetização das pedras, conseguimos industrializá-lo de uma maneira razonável, não? Agora é já possível, quando uma Câmara Municipal fala para nós, mas nós temos esta pedra que é um mármore vermelho, já podemos também já, a partir de 5.000 metros quadrados, reproduzir qualquer pedra que seja desejada pelo cliente, não? Com o qual também, digamos, genera mais possibilidades do ponto de vista também estético e não só funcional ao nível urbano, não? E com isto eu termino a minha apresentação. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada, professora Legal, muito obrigada pela sua apresentação. Bem, nesse momento, então, nós convidamos para o encerramento do evento a diretora do CGE, a Regina Silvério. E agradecemos mais uma vez a presença de todos aqui. Regina, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Elaine. É um prazer, como o Márcio disse, vê-los todos aqui, né? Mesmo que virtualmente. Queria agradecer a participação dos nossos parceiros, as equipes de comunicação, especialmente a Maísa, que vem acompanhando o trabalho da revista Parcerias Estratégicas já há bastante tempo. É um dia comemorativo mesmo, né? O número 50 da revista, e é uma revista, como o Márcio colocou, que tem uma relevância bastante grande, principalmente nas instituições do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e é para um público bem estendido, público leitor assíduo da revista, os acadêmicos, os pesquisadores, e o público também que tem um interesse no Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, que são os gestores, tanto municipais quanto estaduais. E a revista, como todo projeto no centro, ela é um ser vivo, e ela vem sofrendo aí adaptações, modificações, melhorias, e a gente conta sempre com a contribuição dos fazer, né, o conhecimento, submeter os seus artigos. A revista, como foi dito, ela inseriu a série Entrevistas, que é para a gente dar a oportunidade desses nossos parceiros, atores e instituições do SNCTI poderem se expressar ou trazer de forma mais clara, com um espaço um pouco maior, o seu ponto de vista sobre temas que são relevantes para o desenvolvimento do país, principalmente na área de ciência, inovação. Nós trouxemos também a inovação da seção Memória, que se dedica a artigos mais históricos, né, que contam muito sobre toda a trajetória, principalmente de políticas públicas na área de CTI, e a organização em sessões que trazem estudos, experiências, ações, não só os estudos do centro, mas experiências inovadoras em metodologias das instituições do Sistema Nacional de Ciência e Inovação, e esse número temático, como foi apresentado aí, gostaria de parabenizar a apresentação da Nazaré, um belíssimo trabalho, a apresentação do professor Franceschi, que já não é mais um consultor do CGE, é um parceiro do centro, está conosco em várias ocasiões. Gostaria de agradecer também a presença da Márcia Coura, que é subsecretária da Secretaria de Meio Ambiente aqui do Distrito Federal e responsável pelo projeto City Nova, e o Sávio, que teve que se ausentar por outro compromisso, mas a parceria com o Ministério, ela é uma parceria de longa data, né? Desde a existência do centro, a gente vem trabalhando fortemente no fortalecimento das soluções que o Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis traz, e esse número especificamente é um número que traz ali conhecimentos não só gerados no Brasil, mas gerados também em países principalmente europeus, mas experiência para o mundo todo, que principalmente os tomadores de decisão, né, que o cerne do centro é trazer subsídios e elementos para a tomada de decisão, que os tomadores de decisão, principalmente na gestão pública, eles olhem para as soluções baseadas na natureza, como a Nazaré trouxe, como o professor Franceschi trouxe, como uma solução não tradicional, mas que se inspirem, copiem, né?
soluções que possam ser implementadas e de forma a mitigar ou a reduzir todos os impactos negativos que são causados, né, ao meio ambiente, principalmente os causados pelo homem. Então, eu gostaria também de ressaltar aqui a presença de um outro parceiro nosso, como o Marco já falou, o ICLEI, da Cecília Herzog, do Sérgio Pires, que também é nosso consultor. Gostaria também de agradecer a presença da Ana, do Centro Brasil, conosco também em várias outras ações, e desejar, obviamente, uma boa leitura a todos, né? Essa revista é uma revista que, em meio físico, ela é distribuída para todos os atores do Sistema Nacional, é distribuída também em bibliotecas, em órgãos públicos, e ela está disponível em meio virtual agora, não só para o público brasileiro, mas como nós fizemos a revista bilíngue, também para um público no cenário global, visto que os problemas, né, principalmente os problemas de mudança climática, eles são globais, e as soluções que são apresentadas, elas são replicáveis, né, e podem ser adotadas em qualquer país, então que seja uma boa leitura e que a gente possa continuar comemorando aqui a continuidade da revista Parcerias Estratégicas e novamente agradecer a presença de todos, a equipe de comunicação em especial. Desejar uma boa leitura para todos vocês. Um prazer estar com vocês aqui nessa manhã comemorando aniversário da edição da revista Parcerias Estratégicas. Muito obrigada. Elaine, por favor. Muito obrigada, Regina, muito obrigada. E gostaríamos de reiterar que está disponível no chat a nossa pesquisa, né, o nosso formulário de pesquisa de opinião, e a sua opinião, os seus comentários serão muito importantes para o nosso aprimoramento. E assim encerramos, então, o nosso evento e agradecemos a presença de todos e contamos que no próximo evento todos estejam presentes. Muito obrigada, um bom dia. Obrigada, Elaine. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Nazaré. Bom dia. Márcia, seu microfone está... Bom dia a todos. Feliz final de semana e todos vocês se cuidem muito bem. Um abraço para todos, muito obrigado. Abraços, Márcio. Uhum.